12 segredos da maçonaria revelados, o que nunca contaram a você. Durante séculos, ela foi chamada de a Ordem Invisível, a Sociedade do Compasso, a Irmandade dos Eleitos. Reuniões à meia luz, juramentos em silêncio, símbolos enigmáticos, pactos eternos. A maçonaria sempre existiu entre nós e, ao mesmo tempo, totalmente fora do nosso alcance. Hoje você vai descobrir 12 segredos da maçonaria que quase ninguém conhece. E eu não estou falando de lendas que circulam na internet. Estou falando de histórias documentadas, segredos históricos, rituais verdadeiros, palavras ocultas, símbolos enterrados e uma rede de mistérios que atravessa impérios, revoluções, religiões e chega até os dias de hoje. Respire fundo. Você está prestes a cruzar uma porta que não pode mais ser fechada. 1. O mistério da palavra perdida. No centro da maçonaria existe um segredo que nunca foi revelado. É a palavra perdida, o nome divino, supostamente pronunciado no início dos tempos e perdido com a morte do mestre Hiram Abif. Essa palavra é buscada em rituais de graus superiores e mesmo entre maçons quase ninguém sabe o que ela é. Há suspeitas de que seria uma corruptela das palavras hebraicas que compõem o nome de Deus, mas a maçonaria não permite que ela seja dita fora do ritual. Um mestre maçom ao morrer leva consigo essa palavra e disse que só ela pode abrir as portas do verdadeiro templo espiritual. Número 2. A Câmara da Reflexão. Você está sozinho, numa sala escura, com uma vela, uma caveira, um espelho, um pão, água e um pergaminho. Lá fora, o mundo vive como se nada acontecesse. Lá dentro, você está sendo julgado. Só que o juiz é você mesmo. A Câmara da Reflexão é o local onde o iniciado espera antes de ser aceito na maçonaria. Não é um teste qualquer. É um ritual simbólico de morte e renascimento, inspirado em práticas egípcias, alquímicas e pitagóricas. Ali, o candidato escreve seus últimos desejos, medita sobre seus pecados e encara o próprio reflexo sob a luz da morte. Quando a porta se abre, ele já não é o mesmo. E todos esses simbolismos parecem muito assustadores, né? Mas a gente tem que lembrar que eles estão presentes em muitas obras religiosas, de religiosos que nós admiramos muito e confiamos muito, como São Francisco de Assis. Quer dizer, às vezes são só objetos que servem para uma reflexão, que servem para que a gente pense o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, não é mesmo? Número 3. Os sinais secretos de reconhecimento. Entre dois maçons, nada é por acaso. Um aperto de mão levemente deslocado, um toque no ombro, um olhar fixo, um gesto com os dedos, eles se reconhecem em qualquer lugar do mundo, mesmo sem dizer uma só palavra. Esses sinais são chamados de toques, palavras e sinais. São ensinados apenas em cada grau e mudam conforme a hierarquia. Muitos foram descobertos em registros antigos, como o Duncan's Ritual Monitor, de 1866. Mas o que ninguém sabe é, há outros, muito mais sutis, usados apenas em círculos restritos. Segundo alguns relatos, há sinais psíquicos e rituais de mentalismo simbólico, usados por mestres em rituais do rito escocês antigo e aceito. Número 4. O rito de passagem entre colunas. Em todo templo maçônico existem duas colunas, Boaz e Jacã, inspiradas no templo de Salomão, e representam força e estabilidade. Mas, no ritual, ao atravessar essas colunas, o iniciado não está apenas mudando de sala,
Ele está atravessando um limiar metafísico. Segundo o simbolismo do rito de York, essa travessia representa a morte simbólica e a entrada no templo do espírito. Em alguns ritos, o iniciado ouve um sino, é vendado e guiado por cordas. Cada passo tem significado, cada obstáculo representa um desafio interno e quem recua não volta ao mesmo mundo. Número 5, o número 33. O grau 33 não é apenas um número, ele representa o ápice do rito escocês antigo e aceito, e é concedido, não solicitado. Apenas maçons que contribuíram excepcionalmente para a ordem recebem esse grau. Mas o mistério está além. Jesus morreu aos 33 anos. Há 33 vértebras na coluna humana. O número 33 aparece em antigas ordens templárias e códices alquímicos. Grandes personalidades, artistas e cientistas como Nikola Tesla tinham um enorme interesse por esse número. Alguns teóricos dizem que o grau 33 é o único que permite acesso ao templo invisível, onde apenas os mestres supremos são admitidos. Outros acreditam que esse grau guarda o verdadeiro nome da divindade. Número 6, a lenda de Iran Abif. Iran Abif é o personagem central do grau de mestre maçom. Segundo a lenda, ele era o arquiteto do Templo de Salomão, que teve sua vida deletada por 3 companheiros por não revelar a palavra sagrada. Mas essa história esconde camadas simbólicas profundas. Os 3 deletadores representam as paixões humanas: ignorância, ambição e medo. A morte de Hiram representa a queda do homem da pureza espiritual. Seu renascimento é a promessa de elevação pela iniciação. A maçonaria ensina que todo homem é um Hiram, deve morrer para o mundo profano e renascer no templo da sabedoria. Número 7, a alquimia oculta nos graus. A alquimia não é citada diretamente, mas seus símbolos estão por toda parte. O chumbo que vira ouro, o fogo que purifica, o enxofre, o mercúrio e o sal. Cada grau da maçonaria, especialmente no rito francês, representa uma fase da grande obra alquímica. No grau aprendiz, o nigredo, a escuridão, a putrefação. No grau companheiro, o albedo, a purificação, a iluminação. E para os mestres, o rubedo, a redenção, unidade com o divino. Em ritos herméticos, como Memphis Minsain, há instruções alquímicas embutidas em rituais de meditação e uso de símbolos astrais. Número 8. Os códigos secretos dos antigos manuscritos. A maçonaria é guardiã de livros raros. Alguns deles, como o manuscrito Regius de 1390, trazem os princípios originais da ordem, mas há outros, muito mais enigmáticos. Códices em cifragem Pigpen, livros que mencionam a ciência dos números celestes, rituais em latim hermético. Alguns autores dizem que há bibliotecas maçônicas subterrâneas na Escócia e na França, que guardam documentos sobre a Arca da Aliança, sobre relíquias templárias, sobre a verdadeira genealogia de linhagens reais, inclusive a de Jesus Cristo. Tudo protegido por juramentos e selos. E se você já está sentindo que abriu um livro que não deveria, então comenta aqui qual desses segredos mais mexeu com você até agora. Se inscreve aqui no canal porque a gente ainda não terminou. Mais misterioso ainda está por vir. Bom, em nono lugar temos a conexão templária. A maçonaria moderna surgiu oficialmente em 1717, mas muitos estudiosos acreditam que ela é herdeira direta dos Cavaleiros Templários, a ordem medieval destruída em 1307. Alguns ritos, como o rito templário de York, usam cruzes vermelhas, espadas e invocações semelhantes às dos templários. Documentos da França sugerem que templários refugiados
se uniram a pedreiros operativos para preservar sua sabedoria. Essa fusão teria gerado os primeiros maçons aceitos. Número 10. O véu da Igreja. Durante séculos, a Igreja Católica condenou a maçonaria como uma heresia. Em 1738, o Papa Clemente XII publicou a Bula in Eminente, proibindo os católicos de participar da maçonaria. Mas agora eu te pergunto, por que ele tinha tanto medo? Porque a maçonaria prega a liberdade de pensamento, com toda certeza. E internamente, ela questiona dogmas, usa símbolos pré-cristãos e realiza rituais de renascimento espiritual que não passam pela autoridade da igreja. Sem contar que, como a maçonaria tem muitos membros com muito dinheiro, isso sempre foi um problema para a igreja. Desde a época dos templários, quando eles mesmos estavam ali conseguindo fortunas, não é que a igreja condenou por heresia. A igreja, junto com o rei da França, condenou porque queria o dinheiro deles. E aqui a coisa fica mais ou menos parecida. É como se a igreja temesse o poder e a influência da maçonaria. Como que a maçonaria poderia contar segredos que apenas as pessoas da mais alta hierarquia da Igreja Católica conheciam? Era um poder que não deveria pertencer a outros que não fossem católicos. Mas o que quase ninguém sabe é que há inúmeros padres, bispos, pastores, de todas as religiões, que são iniciados, normalmente em segredos, alguns não, mas normalmente em segredo, e isso em vários países. Número 11, a pirâmide incompleta. No dólar americano há um símbolo enigmático, uma pirâmide incompleta com o olho que tudo vê. Esse é um símbolo maçônico? Não exatamente, mas é simbólico. A pirâmide representa a construção do templo humano. O olho é a consciência superior. A frase Novus Ordo Seclorum, nova ordem dos séculos, é atribuída à renovação da sociedade através do conhecimento. Dizem que a fundação dos Estados Unidos da América foi guiada por maçons. George Washington, Benjamin Franklin e outros fundadores eram membros ativos da fraternidade. Bom, isso está bem evidenciado em Washington, né? O triângulo também traz todo o simbolismo da Trindade e dos segredos que existem no número 3. Número 12, o templo interior. O maior segredo da maçonaria, dizem, não está em livros, ritos ou salas fechadas. Está dentro de cada iniciado. O templo que os maçons constroem não é de pedra, é um templo do espírito. Cada ferramenta, o compasso, o esquadro, o nível, o maço, são metáforas para trabalhar e aperfeiçoar o próprio ego. Ao final de todos os graus, o verdadeiro segredo revelado é: o iniciado é a própria pedra bruta. E o sentido da vida é lapidar essa pedra bruta. E é por isso que às vezes a vida pode ser tão dura com a gente, porque levar uma martelada ali não é fácil, né? Os maçons guardam seus segredos há séculos, mas talvez o maior segredo seja esse, que toda sabedoria, toda luz, todo conhecimento que eles buscam em rituais antigos sempre esteve ali dentro deles. É um eterno relembrar. E talvez vocês também estejam relembrando de alguma coisa. Talvez esse segredo também esteja dentro de você. Até o próximo vídeo.